Olá, boa tarde. Estamos começando aqui mais uma edição do nosso painel regional Debates. Você com a gente de segunda a sexta, né, sempre a partir da 1h30, acompanhando personalidades da nossa região e do país, debatendo e discutindo os assuntos, a pauta aqui regional, os temas importantes para a nossa região metropolitana e, claro, os assuntos que também fazem o dia a dia e a pauta nacional. Lembrando que a gente tem uma reprise diariamente às 20 horas, 8 da noite, um pouquinho mais à frente, na sequência do programa do JB, às 22 horas, o painel regional, com entrevistas e discussões importantes também sobre os temas da região e do país. Nessa edição, conosco aqui na nossa bancada, já o advogado e comentarista habitual do nosso painel, do painel Debates, Manuel Rogério. Boa noite, boa tarde. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, boa tarde, Boturão, boa tarde aos telespectadores e boa tarde aos componentes da mesa. Também com a gente o Sidney Costa, também advogado, também comentarista habitual aqui do nosso painel regional e do painel Debates, mais uma vez participa, colabora conosco nesta edição. Tudo bem, Sidney? Boa tarde, Boturão, boa tarde, telespectadores, especialmente ao doutor Manuel Rogério e ao meu companheiro de todos os dias lá na Rádio Terra, o Heraldo, que eu queria fazer até uma reflexão, Boturão. Sim. Hoje ele abriu o programa, lembrando que na quinta-feira muda-se a estação. Opa. Chega o outono, mas ele colocou um ingrediente nessa mudança de estação, nesse aviso de mudança de estação, que eu também gostaria de partilhar com os telespectadores, já começando o programa. Se você me permite, ele colocou que o verão é esse momento de vivacidade, de cores, coloca a gente para a rua, principalmente esse verão que foi muito quente, tórrido, e agora vem o outono, que é a meia estação, nos coloca para reflexão, uma reflexão que o Brasil precisa, e, portanto, é o comportamento também que a gente espera político brasileiro. Muito bem, boa abertura do Sidney Costa. A gente passa então ao Heraldo José, né? Já que foi dele a abertura hoje no programa de manhã que eles pilotam na Rádio Terra. É isso, Heraldo? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Boturão. Boa tarde, doutor Rogério, meu companheiro aqui, Sidney Costa. Boa tarde a todos os telespectadores. Realmente nós falamos hoje da mudança de estação, né? Estamos tendo ainda um verão tórrido e vem aí, quem sabe aí, um outono para amenizar um pouquinho essas quentes temperaturas. Esperamos, né, que a gente tenha mais chuvas, né, que não haja necessidade de racionamento de energia, nem de contenção de gasto de água, que aliás é uma coisa que as pessoas deviam se habituar, né, se aculturar com essa coisa aí de banho de 2,5 minutos, 3 minutos no máximo, né, puxar menos a descarga, usar menos a água da pia, da torneira, essa coisa toda, inclusive fazer economia durante a preparação do almoço, do lanche, da noite, do jantar, essa coisa toda é muito importante. 30 14 52 81, ligue para cá, participe conosco, opine a respeito dos temas, dos assuntos importantes que a gente coloca em debate, que a gente coloca em discussão aqui no painel regional Debates. Ô, Boturão, só para não perder esse teu gancho aí, que é um assunto importante, que é a questão da água, é um bem muito escasso, eu gostaria de fazer uma crítica. Finito. Fazer uma crítica porque o governo do estado, através da Sabesp, ele não está se posicionando dessa forma, por a gente já estar perto de uma data eleitoral, ele não quer mexer nessa ferida, é uma ferida que o governo do estado tem, é uma ferida que a Sabesp tem, e realmente eu acho que teria que colocar para o povo, para todo cidadão, a importância de cada um nessa falta de água, nessa necessidade de todos colaborarem e gastar o mínimo possível. Acho que enquanto ele fica, não vai haver racionamento, enquanto que já há cidades do estado em que já está tendo esse racionamento, mas o governo não quer se posicionar. Eu acho que os governantes têm que se afastar de qualquer período eleitoral, de qualquer interesse eleitoral e pensar em agir corretamente, em agir com verdade com aqueles que são administrados e explicar, ora gente, se vocês não economizarem água, a água vai faltar sim e vai ter racionamento. Colocar essa responsabilidade também para a população, ainda que isso venha a acarretar algum prejuízo eleitoral. Isso é ser justo com todo cidadão. Boturão, eu gostaria de lembrar, olha que importância, o poder de uma pauta democrática. Sábado agora, 22 de março, é o Dia Mundial da Água. Dia Mundial da Água, né? Estamos na Semana Mundial da Água, né? Diga-se de passagem, né? O Miguel Escandon, que é o presidente aí da Sociedade de Amigos da Água, vem levantando essa bola aí e é uma situação bastante importante, uma situação complexa, já está provado, né, que a água é um bem finito e já pensou, hein? Sem água, o que será de nós, hein? Repetindo então, 30 14 52 81, ligue para cá, participe conosco, envie aí a sua pergunta, o seu comentário e opine a respeito dos temas que a gente coloca em discussão, que a gente coloca em debate aqui ao longo do programa, não é?
O Painel Regional também tem a nossa página no Facebook, facebook.com/Painel Regional, para você curtir ou para você compartilhar conosco, como você está acostumado. E em tempo real você confere e acompanha a gente pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Você acessa o Santa Portal, clica lá no ícone Painel Regional e confere o que estamos debatendo e discutindo aqui no programa. O painel encerrado, ele fica disponibilizado no YouTube, você revê por inteiro, se achar interessante, ou os trechos que você achar que são também mais importantes, tá certo? Nossos parceiros aqui semanais, bissemanais, do dia a dia, né? A gente sempre destaca aqui, Jornal da Orla, que circula ainda nesta segunda-feira, circulou durante todo o final de semana aqui na cidade, pela região metropolitana, aula de superação, né? A capa fala aqui do menino de 12 anos de idade, Rafael, que é um exemplo de superação, de fé na vida, portador de paralisia cerebral, que até 2 anos atrás o aprisionava, né? E o menino agora está até tendo aulas de surf, tá certo? Eu passo aqui um exemplar aqui ao Manuel Rogério, que me ajuda aqui a distribuir aos nossos parceiros aqui também, Heraldo e Sidney, tá certo? E o Diário do Litoral, que é o nosso parceiro de todos os dias aqui, circula também nesta segunda-feira, aqui na cidade, em toda a região metropolitana, com a manchete aqui na capa: autistas de Praia Grande exigem direitos. Essa é a manchete aqui do DL, mães do Grupo Coração Autista, organizado em função da falta de assistência da Prefeitura, contam o verdadeiro martírio para dar assistência às crianças. Essa manchete e outras matérias importantes você confere no Diário do Litoral, edição desta segunda-feira. O Manuel Rogério me ajuda aqui também a distribuir, cada um recebe aqui para poder acompanhar direitinho, né? Bom, o Sidney Costa falou em reflexão, né? Uma reflexão com relação à virada do verão para o outono, e nós estamos nesta virada de verão para o outono, chegando cada vez mais próximos da Copa do Mundo, né? Vamos passar o mês de abril com certeza voando, entraremos em maio e as delegações vão começar a chegar por aqui, o meu caro Heraldo, Manuel Rogério, e no noticiário nacional só vai se falar de Copa do Mundo, muito pouco de política, né? O que acaba sendo um problema, né, Rogério e Heraldo e Sidney, porque as pessoas vão acabar engrenando a questão da economia do país, a questão dos problemas que nós temos, discussões políticas, apenas às vésperas das eleições. Pelo menos é isso que me parece, né? Ó, Boturão, a época que foi ter o sorteio das cidades, a escolha das cidades para a Copa do Mundo, o PT estava com muita força no governo e trabalhou em função disso para que a Copa se realizasse no país. Mas eu acredito que eles se arrependeram disso e que se fosse hoje, Boturão, diante desse panorama que a gente está vendo o Brasil, por quê? Porque quando está perto da época de eleição é que os problemas do país vêm à tona. Na verdade, o país há tempo já está sofrendo problemas. Na verdade, o governo do Estado há tempo clama por uma renovação, por alguma mudança. E esses problemas só vêm à tona à época de eleição, porque começam a disputa política e aqueles que estão lá dentro, que estão no centro do poder, começam a colocar aos olhos de todos o que está acontecendo. Eu vejo esse problema da Copa, porque enquanto nós gastamos tanto dinheiro com a Copa do Mundo, eu não sou contra a Copa do Mundo no Brasil. Eu acho que tem que ter, eu acho que é legal, eu acho que é importante para o conhecimento, para que todo mundo conheça o Brasil internamente, só que conheça pelo lado positivo, que não conheça pelo lado negativo. E nós estamos ainda muito carentes das nossas necessidades básicas para estar gastando tanto dinheiro com Copa do Mundo, enquanto as necessidades básicas e os serviços essenciais estão todos preteridos e em desfavor de todo cidadão. Sidney Costa, Heraldo, pauta aberta aí para a gente debater e discutir um pouco esse tema aí, e depois discutir aí a guerra política que se instaurou no Congresso Nacional em busca de sempre mais espaço no governo, né? A reboque da fala do Dr. Manuel Rogério, uma grande revista de circulação nacional trouxe como capa na semana passada os problemas que se enfrentarão a organização, principalmente da Copa do Mundo, com a chegada mais perto desse evento. Um deles, o protesto de rua que vem se fortalecendo em torno disso, resistir à realização da Copa do Mundo. Outro, de logística, os aeroportos continuam com problemas,
não se vê funcionamento, principalmente o entorno desses estádios que vão receber as partidas, comprometendo severamente todo o projeto que o PT lá ambiciosamente fez campanha para que acontecesse no Brasil. Concordo com ele, vai ser crítico isso exatamente num ano que mal começou, já acabou, porque em seguida vem eleição e tudo isso vai desviar a atenção do brasileiro que precisava saber escolher no momento de exercer a sua cidadania pelo voto. E aí, Heraldo, pois não? Olha, eu acho que a discussão política ela não vai ficar muito afastada do cenário nacional, não. Até por conta dessa própria acentuação dos protestos desse pessoal que diz que não vai ter Copa. Na verdade, a leitura que eu faço é que, não que não queiram a Copa, mas exatamente por tudo aquilo que o doutor Rogério falou, de se gastar milhões e milhões quando não se atendeu ainda situações básicas da população. Portanto, eu acho que a questão política vai ser discutida intensamente a partir da Copa do Mundo, da aproximação aí dos jogos, do início dos jogos, enfim, essa situação toda. E nós falamos também, hoje aqui na abertura do programa, do final do verão, que o final do verão também serviu para derrubar alguns mitos políticos. Um deles, exatamente aí a questão da energia, né, energia elétrica. O presidente Dilma foi a cadeia de rádio e televisão nacional para dizer que em seu governo houve a redução, né, da tarifa de energia elétrica. Pura balela. Na verdade, vamos pagar uma conta bem mais salgada a partir dos próximos meses. E tudo isso por conta da falta de investimentos e do escamoteamento da verdade em relação à política energética do país. E ela que foi ministra da pasta, né? Quando entrou no governo, foi convocada pelo presidente Lula, lembra-se? Exatamente. Minas e Energia. E foi secretária de Energia do Estado do Rio Grande do Sul. Aliás, foi como secretária de Energia que Lula a conheceu, né? É curioso isso, né? Esse aspecto que o Heraldo tocou é importante, porque não é só com a energia elétrica, isso está acontecendo com a água também. O governo do Estado, ele adiou um reajuste da tarifa da água para 2015. Isso por quê? Para que agora, nesse período de eleição, ele não enfrente mais esse debate. Ora, é isso que tem que acabar. Esquecer que enquanto ele eu acho que acabando com a reeleição, isso termina. Se eu estou governando, eu tenho que saber que eu tenho que me despir de qualquer interesse eleitoral e tenho que governar. Se tem que dar reajuste, vamos dar reajuste. Não vamos enganar o povo. Não adianta em 2015 dar um reajuste dobrado. Não adianta não dar reajuste e deixar de fazer investimento e faltar água. Como diminuiu a conta da energia, que eu não vi diminuir isso, e quando chegou agora, está tendo racionamento de energia. Ora, não é ser justo com a população. A população até paga, mas quer um serviço eficiente. É isso que tem que ser. Estamos em época eleitoral, desculpe o termo, vou falar num termo bem coloquial aqui. Estamos na época eleitoral, que se dane, vamos fazer a coisa certa. Se tem que dar reajuste, vamos dar reajuste, não vamos enganar o povo, doutor. Acho que esse é o ponto principal. Eu acho que deveria ser assim, né? Mas todos aqueles que estão no poder têm sempre ou a tentativa de fazer o sucessor, não é? Ou a tentativa de se reeleger, né? Mesmo se você excluir essa coisa do processo de reeleição, haverá sempre aquela questão de você tentar fazer o sucessor, né? Então, vai acontecer algo parecido com... Só que aí delonga bem mais tempo, porque primeiro tem o ano dele, depois tem a reeleição e depois fazer o sucessor. Já aí são 12 anos que a população perde. Pelo menos só vai ficar ele mais o sucessor. Não vai perder esses 12 anos. Tem uma economia de 4 aí. E o mais grave nessa situação toda é o que a gente vê que o governo do PT repete os mesmos vícios até mesmo do período da ditadura, quando segurava os reajustes, né? Na época de transição não tinha eleição, né? Era um colégio eleitoral deles mesmo, a troca de generais, mas o povo se alegrava um pouquinho e, passado aí esse período e tal, quando se anunciavam mais e mais milagres nacionais, vinha aí a conta
de energia, conta de combustível. Muitas vezes, muitos reajustes na sexta-feira pré-carnaval. Me lembro muito desses reajustes na época do ex-ministro Delfim Neto, né, que hoje pousa aí de consultor político, né, em vários jornais aí pelo Brasil afora, emissoras de rádio, enfim, né. Conhecimento para isso ele tem bastante. Mas na época que ele foi ministro, largou uma bomba relógio aí na mão do governo democrático. É porque o problema que está lá dentro do centro do poder não chega para a população, chega a essa época de eleição, porque a oposição que quer agora o poder, aí ela começa a cutucar, que ela faz parte daquele contexto político, ela está dentro pelo menos do parlamento. Então, o que acontece? Aí essa época que vão haver disputas eleitorais, aí começa a vir um problema. Olha, tem esse problema aqui, tem esse problema. Era o caso do Delfim. Ele sabe, tem assim, um tamanho imensurável conhecimento econômico, muito inteligente. Mas, à época, à frente de um ministério, ele não pode falar, olha, o negócio aqui está feio, está perdido. Ele tem que enganar mesmo. É isso, Sidney Costa. Olha, eu fiquei aqui observando essas reflexões, sempre oportunas, e de quem está mais perto da pujança do poder. Heraldo, Manuel Rogério, mas a ideia que me dá, viu, Boturão, muito particular, eu vou ficar isolado, tenho certeza, com esse imaginário que eu vou colocar aqui, é que é tudo uma grande brincadeira. Porque a Dilma, há tempos, não se manifesta em cadeia nacional, como bem lembrou Heraldo, veio e fez uma presopopeia de que ia, de maneira até homeopática, baixar o preço do consumo da energia elétrica. Em seguida, não conseguiu isso. Foi um ato impensado dessa coisa desorganizada que é fazer política no país. O princípio é bom. Dizer que representa o povo pela maneira democrática, o voto é a melhor arma legítima de conduzir isso até o Congresso brasileiro, e o princípio é bom. Mas os meios são difusos, confusos e todos envolvidos num grande acordão. No final disso, o acordo que era com as companhias, que também não fazem investimento, principalmente de energia elétrica, furou, meu caro Boturão. E qual é a desculpa? A estiagem, o grande calor. Sempre vai haver uma desculpa, meu caro. E assim, sucessivamente, a gente vai encarar, vai amargar, mas essa falta de investimento em que, tá certo, Manuel Rogério, se é para encarar e falar a verdade, como a gente tenta fazer aqui, nessa bancada que se transforma numa opinião democrática para os telespectadores. Mas olha, antes de corrigir qualquer preço de tarifa, corrija os serviços públicos que já passou do tempo. Isso. Principalmente esse da energia elétrica, que foi fanfarrão o movimento feito em torno de dizer que ia baixar. Isso porque nós temos agência reguladora de energia elétrica, agência reguladora de águas, mas, ora, como é que você vai, a agência vai fazer, a agência até que foi criada na época do governo PSDB, mas, ora, como é que a agência vai falar algo se ela é do próprio governo? Via de regra, na sua Constituição, ela não é do governo, mas ela é indicada pelo governo. A agência ela deveria ser autônoma. Ela foi criada para ser autônoma, mas na verdade isso por lei do governo. Mas na verdade é quem que indica? A agência reguladora, não é quem indica, quem controla? Quem indica é o governo, quem está no poder. Quem indica é o governo, é verdade. Na verdade, a criação dessas agências reguladoras foi a constituição de mais um núcleo de poder. Na verdade, o que a gente percebe é isso, porque elas duelam com a própria legislação do próprio setor e duelam também com a própria legislação infraconstitucional. Muitas vezes, até no caso, por exemplo, da lei do consumidor, do Código de Defesa do Consumidor, muitas legislações, por exemplo, do serviço de telefonia, conflitavam e as operadoras queriam se valer de uma regulação, de uma resolução da sua própria agência, tentando confrontar a lei, que tem um espectro muito maior. Então, portanto, eu entendo que é mais um núcleo de poder criado aí pelos governos. Muito bem. Antes do break, só uma lembrança, como a gente faz aqui costumeiramente no Painel Debates. Desde segunda-feira, dia 10, segunda-feira passada, a Secretaria de Saúde de Santos está vacinando 7.300 meninas com idade entre 11 e 13 anos contra o vírus HPV. Papiloma vírus humano, que é um dos principais responsáveis pelo câncer do colo do útero. Conforme o calendário definido pelo Ministério da Saúde, a vacinação, que ocorrerá em todas as unidades básicas de saúde aqui da cidade, vai até 10 de abril.
O horário de vacinação é das 9 da manhã às 4 da tarde. A segunda dose dessa vacinação vai acontecer daqui a 6 meses e 60 dias após esta dosagem virá a terceira dose. Basta levar o cartão de vacinação ou um documento de identificação com foto. Lembrando sempre que o HPV é um vírus transmitido pelo contato direto com a pele ou mucosas infectadas por meio da relação sexual. O intervalo, então, a gente volta em instantes. Quem tivesse desatento. Estamos de volta, segundo bloco do nosso painel regional Debates. Nesta edição, com prazer, contando aqui com o nosso painel Rogério, com o advogado e radialista Sidney Costa, com o companheiro Heraldo José e também já com a presença do nosso sempre vereador, sempre presidente da Câmara, Mantovani Calejon. Se abrir aí a nossa tomada geral, está lá na ponta o Mantovani, que aí está o Mantovani. Tudo bem, Mantô? Boa tarde para você, obrigado pela presença aí mais uma vez. Boa tarde ao Boturão e estendo a todos aqueles que estão nos vendo. E quero apenas adiantar com escusas, porque cheguei tarde. Sabe por que eu cheguei tarde? A cidade está toda entulhada aqui no Canal 4. Está fechada com umas placas em obras, em obras, em obras. Ou Hemobras, eu não sei. Eu acho que é Hemobras. É a refinaria fazendo obra aqui, ou gás, alguma coisa. É impressionante o Canal 4 da minha casa, Escolástica Rosas, aqui na Santa Cecília, 45 minutos para chegar. Oswaldo Cruz entupida. Bento de Abreu, vazia, bonita, porque está interditado. Está interditada Bento de Abreu. Está em obras, né? Eu não vejo obra, aqui obra nada, tem obra nada. Fazer obra na segunda-feira, faz obra no sábado à noite e no domingo. Você é defensor dessa tese aí, de se fazer obra pública fora do período de eu sou comercial? Não, sim, mas aí tem mais custo por... Tem mais custo por cofres caro, públicos. hein? Tem que Não pagar tem mais hora custo, extra, coisa então. nenhuma. Como não? Os caras querem trabalhar, tem um monte de firma querendo trabalhar de graça aí. De graça não. De graça, trabalhar por aí mais barato. Eu vou começar a fazer preço de custo de obra. Bom, a gente está dando sequência aí ao que foi debatido no bloco anterior, né? Falamos muito sobre a questão dos investimentos e não investimentos na infraestrutura que não acontece no governo federal, no governo do estado também. E a gente vem acompanhando, né, Rogério, essa guerra pelo poder, pelo mais espaço no governo, essa queda de braço entre a presidente e as bancadas do PMDB, do Senado e da Câmara. A bancada da Câmara tinha mais espaço no governo, do PMDB, e agora parece que ela dá preferência à bancada do Senado. É um samba de uma nota errada e confusa, que ninguém entende direito o que acontece. O PMDB se divide entre o PMDB da Câmara, o PMDB do Senado, e fica o povo aí meio que, né, olhando e não entendendo nada do que está acontecendo. Né? Um quer carne de segunda, outro quer carne de primeira. É isso. Olha, eu acho que o Mantovani é muito experiente nesse aspecto político, foi parlamentar em Santos durante muitos anos, e presidente da Câmara, inclusive. Aqui os senhores também jornalistas têm amplo conhecimento dessa área, mas eu desconfio um pouco disso que a imprensa vem noticiando. É claro, o Cunha do PMDB tem se posicionado de uma forma. Na última votação, o governo só conseguiu dos aliados 28 votos, enquanto que teve mais de 400 desse bloco contra. Mas eu vejo que penso que, de repente, esse conflito pode ter um cunho eleitoral. Porque há pesquisas que mostram que a Dilma, quando ela demonstra um enfrentamento direto com o Congresso, ela sobe nas pesquisas. De repente, isso não é aquilo que a gente está imaginando. É um de teatro, repente, é um isso. teatro, ela sobe nas pesquisas e depois vem o amistício e fica tudo certo. Porque o aliado não vai perder os benefícios que ele tem no governo. Ele não vai entrar nesse enfrentamento direto. Mas, por outro lado, a Dilma se posicionando dessa forma, a opinião pública, ela quer o quê? Ela quer uma presidenta forte, que se posicione, e ela está também com um Congresso, imaginando que tem um Congresso que não é aquele que a população queria. Então, junto esse conflito de todo esse encargo negativo que o Congresso ficou perante a população,
E uma presidente se mostrando forte, mostrando realmente como é que é o presidencialismo, ela acaba tendo frutos eleitorais em relação a isso. Isso é uma opinião, pode ser até que eu esteja divagando aqui, que seja alguma coisa sem fundamento, mas é uma coisa a se pensar, aí fica aí a critério dos nossos colegas da mesa se posicionar em relação a isso. E é curioso porque é a primeira análise nessa linha que eu observo, eu vejo, né? Com relação a esse embate aí da presidente com o Congresso, especialmente com as bancadas do PMDB. Mas se você levar em consideração o índice de aprovação tão baixo, tão negativo, não, que tem mas o Congresso isso já está Nacional, aprovado, né? Isso foi publicado, inclusive na Veja, foi publicado isso aí, que o PT encomendou uma pesquisa e ficou decretado isso, veio essa verdade das ruas através de pesquisa, que quando a presidenta Dilma se coloca num confronto direto com o Congresso, ela sobe nas pesquisas. Isso é matéria da revista Veja então, já e da tem Isto fundamento. Então tem fundamento isso que você está colocando aí, né? É uma teoria respeitável e possível, sim, né? Isso é baseado em pesquisas, né? O Sidney, Heraldo, Mantovani, eu quero ouvi-lo depois aí com a experiência larga que tem na política. A reflexão do Manuel Rogério é ousada e me fez um start aqui, o Boturão, nos pensamentos. Lembrei recentemente que ela enfrentou, até com uma certa galhardia lá na ONU, quando discursou, o problema da investigação do SNI, mas foi só até ali a ONU, viu? Depois já arrefeceu os ânimos e não se fala mais nisso, que houve aí invasão de privacidade nas redes sociais, atribuídas à espionagem da CIA lá dos Estados Unidos, enfim, e teve barulho até ir lá na ONU e discursar severamente, e depois calou-se. Aí, uma reflexão ousada, chega na mesa com uma novidade, mas importante a gente pensar. Agora, fico também com alguns fatos. O Lula, quando pegou ela pela mão para fazê-la presidenta do país, tinha um índice de aprovação de 75%. E ainda assim foi para o segundo turno, com o Serra sendo o seu opositor, que naquele momento não tinha apoio nem totalmente do Nem PSDB. do partido, Portanto, agora ela com 46%, que vai amargar um segundo turno, vai. E eu tenho até uma opinião mística de que se a Copa do Mundo não for levada para o Brasil, vai influir muito no resultado dessas eleições. Heraldo, por não. A análise do colega Rogério é pertinente, mas penso que se a Dilma realmente passar essa ideia de que está absoluta e senhora da situação, é um blefe, porque sozinha ela não governa. E essa sanha de setores do PMDB, capitaneada lá pelo deputado do Rio de Janeiro, Eduardo Cunha, não passa de uma gulodice, né? Que é uma fatia maior do poder aí, tanto que estão pedindo aí o 6º ministério. Mas, na verdade, a Dilma, no início aí do seu governo também, protagonizou a chamada faxina e depois são tantos e tantas substituições no seu ministério que eu acho que aqui na mesa ninguém sabe dizer quantos ministros a presidente Dilma já teve nesse seu primeiro mandato aí e está tentando o segundo mandato. Eu acho que é um blefe. Lembrando sempre que a faxina também não deixou de ter lá o dedo do marqueteiro João Santana na época, né? Vamos por esse caminho aqui e toda vez que ela falava fazer alguma coisa, mudava alguém, mexia em alguém, os índices de aprovação ao governo subiam. Né, Mantovani? Coisa de Maquiavel, essa tese do Rogério, ou isso acontece mesmo, esses teatros aí? Não, o Maquiavel influencia, não é a menor dúvida. Mas não é esse ponto. Não é esse ponto. Na política, Boturão, Rogério, o tremurinho aí, doutor. Sidney Costa. Ele parece ou não parece o Tremura? Parece o Tremura. E o Heraldo. Gente, na política, o deputado, o senador, o vereador, ele tem centenas de receitas de homeopatia, de injeção forte, para usar. A mesma coisa tem o executivo, a mesma coisa. Agora, o deputado, o vereador, o senador, não fica de cócora jamais negociando
possibilidade de subir o índice da presidente. E a presidente também não vai entrar nesse negócio, não vai entrar, não vai dobrar joelho para depois subir no Ibope. Existem outras formas de se subir no Ibope, no lugar de senador, deputado, vereador, e de prefeito, governador e a presidente. A presidente não vai se sujeitar a isso. Eu acho bacana a forma como foi colocada pelo Rogério. Pode acontecer, sim, pode, mas é muito, muito difícil. Vereador não se baixa ou abaixa para o prefeito subir no Ibope. E muito menos o prefeito abaixa a crista para depois subir depois. Isso não acontece na política. A política só tinha duas formas de subir no Ibope. Eu lembro como se fosse hoje. Primeira coisa é pisar no caninho do paciente. O cara está morrendo, então tem aquele caninho de oxigênio lá na UTI, aí o prefeito chega, cumprimenta o cara abraçando e o pezinho dele está apertando o canudinho lá embaixo. Tira o oxigênio dele. Tira. Aí ele consegue subir no Ibope. E a mesma coisa faz o vereador. Pisa no caninho dele do prefeito, tira o oxigênio dele, ele fica revoltado. Essas são as duas formas de se subir no Ibope. A forma sutil é pisar na mangueirinha. Sabe quem é que falava isso aqui, Boturão? Você lembra? Você lembra? Quem é que falava isso? Era o Capistrano. Ah, o Davi Capistrano. Falar no Capistrano, aquele negócio do BNH foi feito pelo Capistrano, sim. O negócio do BNH? É da praça do BNH. A praça, quem deu o nome na praça. Ah, foi o Davi Capistrano, governo do Davi Capistrano. E que não podia ter dado, porque aquilo lá, entre assim, bem, bastante aspas, aquilo lá era do INPS. Então não podia denominar a praça. Foi dado pelo Capistrano, sim. Tamanha era a vontade do Capistrano em ajudar os comunistas. E colocou o nome lá. Aquilo está errado? Está errado. Mas a vontade dele era tanta de fazer o bem, de ajudar, que até isso eu passo por cima. Agora, ele pisava no caninho de um monte de gente. Ele era médico, ele sabia aonde mexer, aonde apertar. Ele não era economista, não, hein? Mas ele não subia muito nas pesquisas, não, né? Ele tinha dificuldade para isso, né? Tinha. Muita dificuldade. Ele tinha. Teve muita dificuldade de levar o governo. Bom, ele brigou até com a Thelma de Souza, que o conduziu à prefeitura. Com a ex-prefeita. Não, mas eu quero fazer a defesa da minha tese aqui, porque eu discordo, com todo respeito ao Mantovani, com o amplo conhecimento, no know-how que ele tem sobre o aspecto político, mas eu discordo porque político, ainda mais de uma majoritária, numa eleição majoritária, ele precisa sim da pesquisa e ele se importa muito com a pesquisa. Agora, quando eu falei, não necessariamente precisa ter um conluio desses parlamentares. De repente, eles estão seguindo, realmente querendo algo para eles, algum benefício próprio. Mas, da parte da presidência da República, que dá linha, aquele negócio do Pipa, dá linha para o Pipa para depois puxar e deixar todo mundo em aproveita o que está acontecendo. Aproveitando esse contexto, esse cenário, para faturar politicamente. Essa foi minha tese. Pode ser com conluio ou sem conluio. Já que o Congresso tem uma imagem ruim, uma imagem negativa. Exatamente. Quanto mais ela briga com o Congresso, mais ela sobe, as pesquisas indicam, então o marketing dela aproveita para fazer esse jogo de braços e jogar porque o que foi aprovado, não tem prejuízo nenhum para o governo. O que foi aprovado foi a verificação de uma denúncia da Petrobras. Ora, já que o Mantovani trouxe aqui para o contexto municipal, dos municípios,
Nesse aspecto aí, eu acompanho as sessões da Câmara de Santos e eu vejo, eu quero parabenizar o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que quando é algum pedido de informação, seja da situação, seja da oposição, ou seja daqueles em cima do muro, vem algum pedido de informação para o prefeito, o líder do governo já se posiciona na forma de que o prefeito não traz obstáculos para pedido de informação. Eu acho que é isso mesmo, tem que apurar, tem que dar informações e o governo federal tem que agir da mesma forma. Tem algum problema na Petrobras ou tem alguma denúncia? Vamos apurar. Tem que dar informação. O povo quer saber. Eu acho que nesse aspecto aí é muito positivo o posicionamento do governo de Santos. E o que eu queria falar, trouxe essa questão para o âmbito municipal, mas voltando ao âmbito federal, eu vejo sim que pelo menos nesse primeiro momento, se ela sentir que aquilo está trazendo uma boa imagem para ela, diante de tantas críticas que ela vem sofrendo, ela vai se aproveitar desse cenário para faturar politicamente através de pesquisa. Vamos por um rápido intervalo aqui no nosso painel Debates e já a gente volta. Muito bem, a gente volta, terceiro e último bloco desta edição do painel Regional Debates, aqui com o nosso Manuel Rogério, com o Sidney Costa, participação também do Heraldo José dos Santos e o nosso Mantovani Calejão mais uma vez conosco também. Pergunta chegando aqui como do Wellington, que é lá do Sabuó. Ele parabeniza a gente manda um abraço e agradece a ele. Diz assim, esse dinheiro que o governo está gastando nos estádios da Copa poderia ser usado para energia elétrica, até mesmo energia eólica. Sim, bom, senhor. isso foi levantado, debatido aqui pela mesa. É claro que cada secretaria tem aí uma verba própria, né, uma destinação que vem do Congresso Nacional, da verba que o Executivo tem para gastar durante o ano, não é isso? Mas o que a gente debate aqui é isso, né? O Rogério colocou aqui, a mesa toda seguiu no primeiro bloco. Nós temos uma série de problemas, uma série de dificuldades na área da saúde, na área da educação, infraestrutura. E o que a gente vê são investimentos vultosos, altíssimos, já passando a casa do bilhão há muito tempo, né? Em estádios de futebol, né? Aí a pergunta do telespectador, quem se aventura aí a Não, eu vou até lembrar que hoje a Câmara de Santos vai enfrentar essa questão do túnel. A população já vem se colocando contra, a população dessa região é a população que vai sofrer mais os impactos dessa obra. E não é só isso, né? Não é só os impactos da obra, é os impactos de trazer o trânsito todo para dentro da cidade, que agora o túnel, inclusive, vai passar caminhões. Ora, primeiro, muito dinheiro nesse túnel. Segundo, ainda nem fizeram um estudo de impacto ambiental que demonstre cabalmente que a cidade de Santos, a cidade de Guarujá ou toda a região vai sofrer com esses impactos. Terceiro, ainda precisamos de muita coisa. Acho que tem que cuidar da mobilidade? Tem que cuidar do desenvolvimento da cidade e região? Tem. Mas, primeiro, o básico, é isso que eu venho batendo, o básico, o serviço essencial. Na hora que a gente tiver isso, aí a gente pode passar para a segunda etapa, que é desenvolvimento e assim por diante. Não adianta a gente ter imposto de país rico, mas ter um serviço público de país pobre. Isso o noticiário vem falando reiteradamente e não é nenhuma frase criada por mim, é uma frase que está aí na boca de todo mundo. Por esse tema aí, rapidamente, Sidney, só antes de você opinar. Para complementar o raciocínio do telespectador atento, além da energia eólica, que é a dos ventos, que o Brasil poderia realmente aproveitar, tem a solar e tudo isso deve-se ao investimento que as concessionárias tinham como obrigação fazer. Cobram tarifas também para investir em infraestrutura. E a gente realmente, ao recomendo do que lembrou o telespectador, não vê isso acontecer. É lamentável. Só o gancho aqui dado pelo Rogério, essa questão do túnel, a Dersa na semana passada bateu o martelo na questão do trajeto. Agora, onde é que entra, porque a cidade de Santos tem um prefeito, né? Claro, tem uma Câmara Municipal, Guarujá da mesma forma, né? Está na prefeita Antonieta, lá toda a Câmara Municipal. Onde é que entra a Câmara nessa coisa toda e os dois prefeitos não têm que dar o ok para que esse trajeto seja aprovado e que siga-se aí todo o trâmite para que o túnel realmente aconteça, não? Como é que é isso? Via de regra, sim. Tem que acontecer, né? Via de regra, assim, sim. Né? Mas nós temos um ditador na Dersa, que ele já se impôs, já se colocou que esse túnel sai de qualquer forma. O governo do estado, não sei por qual motivo,
quer tanto esse túnel, o início desse túnel, que não vai sair nenhuma obra agora, né? Isso aí é só um início, só o começo. Agora, ele quer anunciar, ele quer jogar aquele protótipo, sabe? Com aquela marquete bonita, que fica assim, que nem foi feito do VLT. Olha como é que vai ser a ponte. Aí faz um barraquinho, deixa tudo bonitinho, a população vai visitar. É isso que ele quer que apareça agora. E o prefeito de Santos, aí eu vou me abster de falar isso aí, porque é do PSDB, ele que faz a campanha do governo do PSDB aqui na Baixada, não adianta enganar ninguém, essa é a realidade, então eu não sei como ele vai se posicionar nesse caso. Eu sei que a Câmara de Santos, alguns vereadores já têm se colocado ao contrário, inclusive o Banha já se posicionou ao contrário, pensa até em ir ao Ministério Público ou se aliar a alguma instituição de defesa do consumidor para fazer isso, usando um instrumento legal que o Código de Processo Civil dá, que é a ação civil pública. O prefeito já se manifestou na outra ocasião também, né? Contrariamente àquele projeto anterior. Com relação a esse, a gente ainda não ouviu nada aqui do prefeito de Santos, nem da prefeita Antonieta, Sidney, Heraldo e Mantovani. Pois não. O prefeito não esteve lá, ele mandou uma gravação, uma fita de vídeo, né, dizendo que não seria aquele traçado que estavam discutindo. Não foi mesmo. O que chama realmente a atenção eu digo até a petulância desse senhor aí da Dersa, de falar que o traçado é aquele, está pronto e acabado, sem um estudo de impacto ambiental, sem nada, e dizer que vai construir. Outra coisa que chama a atenção, a possibilidade, não é nem possibilidade, aventou sim a destinação também para caminhões. Se acontecer isso, o Santos vai acabar. Aí acaba, porque a cidade vai ser um corredor de caminhões apenas, de containers para a outra margem do porto lá do lado de Guarujá. Agora, eu quero crer que a Câmara vai se manifestar, eu quero crer que a Câmara vai resistir, vai ficar do lado da população. Não que não queremos o túnel, a gente quer o túnel, a gente quer a ligação, mas no local apropriado, não lá, não ali. Construiu-se a perimetral, que era uma via exclusivamente de acesso ao porto. Hoje é uma via expressa da cidade. Imagine-se quando tiver realmente, então, o acesso ao túnel. Todos os bairros serão atingidos, e não apenas o Estuário e o Macuco. A degradação ambiental e urbanística de Santos vai ser uma lástima. Terrível. É curioso porque do outro lado do oceano há uma opinião completamente oposta, né? Tanto a prefeita Antonieta quanto o vice-prefeito de Guarujá se manifestaram já aqui no programa, né? Aqui sentados onde está o Manuel Rogério hoje, né? Prontamente favoráveis. É que o traçado de lá já cai diretamente na área portuária estuarina do Guarujá. Para eles é o local certo, para a gente que não é. Aqui, o Mantovani acabou de falar aqui que chegou atrasado por conta de trânsito. Uma mera obra na cidade deu esse problema de trânsito. Imagine a hora que você trazer caminhões para dentro da cidade. Queria ouvir o Mantovani, que já é o expert em trânsito. Como é que se destrincha essas coisas aí, Mantovani? Vai chefiar a CT. Vamos dizer como é que se destrincha. Aí falou bonito. Quem foi que falou aí? Quero saber aonde que vai se enfiar a Câmara e o prefeito. Não sei qual foi dos dois, Boturão ou o Rogério. Não foi. Acho que foi o Boturão. Então. O Rogério disse que não ouviu ainda o prefeito sobre esta nova declaração do presidente da DERS. O prefeito se manifestou quanto ao projeto anterior, dizendo que poderia a população ficar tranquila que não seria o projeto. Aí a minha cabeça virou aqui, eles vão se enfiar no buraco. Eles vão se enfiar, não é buraco que eles vão se enfiar, buraco do túnel. Agora, eu não gostaria, eu já não quero mais saber de política, isso aí já me encheu muito o sapato já. Mas eu queria que tivesse alguém lá, de sapato grande. É simples. Eu já fiz isso, hein? Eu tirei da boca do Estado a construção do presídio na ponta da praia.
Onde funcionava a delegacia? Lá, o Eu terceiro tirei DP? da boca do governador. Os meus colegas ajudaram. Sozinho eu não era nada, era aquela porcaria lá. Mas, tendo gente e respaldo, o vereador faz. Projeto de lei. Artigo 1º. Altera-se o dispositivo da lei tal, artigo tal, barará, final lá, encerra para o prefeito assinar. Sabe fazendo o quê? É proibido, fica proibido. Perfurações nas ruas e avenidas que circundam a bacia do Macuco. Acabou! Não tem mais túnel. E o prefeito assina e começa a discutir aonde ele quer. Agora, porque onde o Paulo quer, eu tenho certeza que é a melhor para a cidade. Eu tenho certeza que é a melhor para a cidade. Não é melhor para o governo federal pela abertura do túnel. Eu lembro, como se fosse hoje, como é que começou essa história do túnel. Olha, eu me assustei o volume de dinheiro que disseram que ia ficar. E mais assustado eu fiquei, depois que eu saí da política, o valor que está ficando. Eu acho que o buraco está aí. Faz uma lei e proíbe a perfuração de túneis aí, nesse pedaço. E acabou. Acabou a festa. Agora, Diga, Rogério. não, muito inteligente. Abre o túnel lá no Valongo. Muito inteligente a Lá colocação. no Valongo. A colocação do E Mantovani. põe o Estado para brigar em cima da lei. Será que o prefeito... Prevalece a força do Estado acima do município. Mas a menor dúvida. Só que ele vai ter que enterrar a lei ou vai engolir. Agora, esse ponto que o Mantovani Está colocou, resolvida a questão do túnel em Santos. eu repito aqui, inteligente também, dada a experiência que ele tem como parlamentar em Santos. Agora, é bom citar um exemplo aqui, citar a realidade. Nós falamos até agora que o povo não pode ser enganado. Exatamente. O BAN, acompanho isso, se posicionou já contra esse túnel, não contra o túnel, no local que está sendo instalado Tenho o túnel. certeza disso. Falou que vai ao Ministério Público. Agora, falar dentro da Câmara que vai apresentar um projeto de lei e esse projeto vai passar quando precisaria ter 2/3 do voto, aquilo que você falou. Na época, você teve o respaldo dos colegas. Hoje, é uma situação muito difícil porque a maioria é do PSDB, é da base do governo, e sendo da base do governo, e o governo aqui, municipal, sendo da base do governo estadual, é uma posição muito delicada. Eu duvido muito que vai ter esse choque dentro do próprio PSDB. Então, acho que o melhor caminho é esse caminho que o Banha vai seguir mesmo, que é via Ministério Público, bater no aspecto ambiental, que é um aspecto constitucional, até porque, eu falei do exemplo, essa lei de uso e ocupação do solo, que veio contrária à expansão do corredor de exportação de grãos aqui na Ponta da Praia, o governo federal, através da AGU, ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo e conseguiu uma liminar suspendendo os efeitos da lei. Isso é uma aberração jurídica? É uma aberração jurídica. Mas o ministro Ricardo, analisando a forma com que foi colocado para ele, entendeu que o município não poderia proibir. Eu acho que até que faltou um pouco de inteligência aí. A gente não deveria proibir, a gente deveria conceder, mas não na ponta da praia. Quando a gente fala proíbe, a gente está indo para o confronto direto, a gente pode cair numa armadilha jurídica.
Uriel Vilas Boas diz assim: até quando vamos ter no Brasil parlamentos mandando nos executivos? Porque não temos parlamentarismo de forma efetiva para evitar o blocão de ação. Vocês acham que os parlamentos mandam no executivo, como coloca aí o Uriel? Eu acho que, não sei o momento agora, mas o povo brasileiro já se posicionou sobre o parlamentarismo, escolheu o presidencialismo. Nós já tivemos uma experiência parlamentar, não sei, aí fica a critério dos colegas. Os comunistas querem parlamentarismo? Boturão, isso já aconteceu em plebiscito e a população brasileira decidiu o presidencialismo. Portanto, agora vamos caminhar mais para frente, né? Tem aí a reforma política, que é algo que já pareceu sair das gavetas dos senhores políticos quando houve a manifestação das ruas. Chama Dom Pedro novamente. E, naquele momento, até o ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, acenava com a possibilidade do recalque político, que seria uma novidade nessa reforma política, como já acontece em alguns estados americanos. Quer dizer, essa é a tônica do momento. Voltar a discutir parlamentarismo, eu acho que é um atraso de discussão nesse momento, embora respeite profundamente a opinião do Uriel, que sempre presente nos programas, é o que eu tenho para defender. Essa reforma política, inclusive na possibilidade do voto digital puro, o recalque político, enfim. Essas novidades do modernismo político no mundo. Você acha que o parlamento encaixota o executivo, Heraldo? A sociedade brasileira já rejeitou o parlamento em várias oportunidades, e mais recentemente durante um plebiscito. Não temos essa tradição histórica, política. Realmente, e com todo o respeito que a gente tem realmente ao Uriel, essa medida não cola. Mantovani quer completar alguma coisa? Ou... Não, é mais fácil ganhar a monarquia. Monarquia. Só para fechar, o Adel diz assim: qual presidente que gastou em propaganda 16 bilhões, dito pelo senador Marco Couto, do PSB? Sinceramente, não tenho essa informação aqui. Alguém está lembrado disso? Não vai ter esse número aí, essa informação? Qual presidente teria gastado 16 bilhões de reais em propaganda do seu governo? Sinceramente, não tenho essa informação. Se for alguma coisa mais recente, a própria Dilma Rousseff, Lula, Fernando Henrique. Só se está contando todo o período da administração Dilma. Mas ele está certo. Gasta-se muito em propaganda para mostrar na televisão uma coisa bonita, como na verdade é muito pouco porque a população merece. Muito bem, a gente agradece aqui ao Manuel Rogério que está com a gente mais uma vez, ao nosso Sidney Costa, também obrigado ao Heraldo, obrigado ao Mantovani Calejon, obrigado a você que nos acompanhou. O Painel Debate fica por aqui, volta amanhã 1h30 da tarde, a reprise é às 20 horas, você sabe disso, e às 10 da noite o Painel Regional. Obrigado, até amanhã, tchau.